Nós entramos com pé direito aí no mês da família e nós gostaríamos de convidar você a pensar sobre esses momentos em que nós estamos vivendo como família e permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. É muito bom estar em família, é muito bom ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Eu quero convidar você, eu quero usar um texto como pretexto. Então, vou usar esse texto porque gosto muito dele, ele fala muito de família, mas nós vamos trabalhar outro aspecto, e eu quero convidar você a ler comigo, ouvir comigo 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, uma palavra forte do apóstolo Paulo nesse contexto. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Vamos ler em uma só voz. Hoje eu vou pedir muito a sua ajuda, eu vim sem óculos, então vou precisar muito aí da sua ajuda participando comigo. Vamos lá? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Essa palavra que o apóstolo Paulo traz através de Timóteo, orientando a Timóteo, é muito forte. Negou a fé e é pior do que infiel. Quem? Aquele que não tem cuidado com os seus, principalmente o da sua casa. Em algumas versões diz a palavra negou a fé, ou seja, é teórico, só tem teoria, mas não tem a prática. Negou a fé e é pior do que o infiel. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações, queremos sair daqui alimentados com a tua palavra. É a tua palavra, não é a palavra de homem, não é a minha palavra, mas é a tua palavra, e nós te pedimos que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, ó Pai. Senhor, quantas vezes, Senhor Deus, em um culto, ó Pai, às vezes um culto sem muitas realizações externas, Senhor, tu fala de maneira profunda, ó Pai, e nós te pedimos que hoje não seja diferente, ó Pai, que venhamos, ó Deus, entender a importância da família para ti, Senhor, porque tu priorizas tanto a família, porque tu amas tanto a família, porque famílias surgiu no teu coração, ó Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, ó Pai, ajuda-nos a entender, a compreender a tua palavra, que valorizemos, Senhor Deus, aquilo que tem valor, em nome de Jesus, amém. Eu sempre uso uma das cenas de um filme antigo chamado Clique, em que o ator ele valoriza muito começa a valorizar muito determinadas coisas, e ele, através do controle remoto, ele tem condições de acelerar ou atrasar. Ele usa o controle remoto não só na televisão ou na gravação, mas também na sua vida. E o que acontece é que, de tanto ele adiantar muito alguns episódios da sua vida, por ele não desejar viver aquilo, ele perdeu a oportunidade de ver os seus filhos, de ver os seus filhos crescendo, valorizar o seu casamento. E quando ele desperta, ele havia perdido filho, casamento, havia perdido a sua saúde, em função de correr atrás do vento. Então é um filme antigo, mas que me fala muito sobre isso. E uma das cenas que ele diz é que o importante é a família. Eles chegam a uma conclusão que o que importa é a família.
Vocês estão diante de um homem que é apaixonado pela família. Eu gosto muito de família. Desde a minha adolescência, eu sempre idealizei que teria uma família. Eu pensei no nome dos meus filhos. Eu amo ser pai, eu amo ser avô, eu amo ser o marido, ter reuniões em casa, como nós tivemos ontem, criança tocando um tumulto e bagunçando tudo, deixando tudo desarrumado, porque é assim que elas fazem. Então eu gosto muito desse ambiente, mas nem sempre foi assim. Teve momentos em que não valorizava muito isso, porque tínhamos que correr atrás do vento. Então uma família é algo muito importante, e eu quero falar nesta noite sobre isso que acontece. Deus deu a Moisés um modelo, Deus deu a Moisés algumas orientações para que ele fizesse a arca, e eu parto do pressuposto, porque se você ler Apocalipse capítulo 11, verso 19, fala que a arca de Deus está no céu. Ela está no céu, ela já existia no céu na minha concepção. Então, o modelo que tinha no céu, Deus mandou executar na terra. E a família, penso eu, que não é diferente. O Senhor, quando cria a família, o que nós temos aqui na terra é uma extensão do que já existe no céu. A nossa dificuldade é porque nós pensamos sempre no macho e na fêmea, nós pensamos com a cabeça desse mundo natural, e Jesus disse: lá no céu não se casa nem se dão em casamento, mas lá no céu nós temos um modelo de família. Tem Deus que exerce a função de pai, independente, esquece o sexo, exercendo a função de pai. Tem o Espírito Santo dando o consolo que só uma mãe sabe dar. A mãe, interessante, quando a criança se machuca, a mãe pega o braço da criança e fala assim: a mamãe vai dar um beijinho. Aí a mamãe nem beija, chega assim distante, sarou, a criança para de chorar, porque a mãe tem essa característica de passar esse consolo muito peculiar com a função do Espírito Santo. E temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dentro do modelo de filho. Então eu tenho no céu esse modelo de família que nós temos na terra. Deus sempre valorizou a família. Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim, pedir, quem está ali agora? Efésios 2, 19, depois Efésios 3, 14 e 15. Efésios 2 diz assim: sois famílias de Deus. Repita comigo. E Efésios 3, 14 e 15 diz que me ponho de joelho diante do Pai, de que tomo por nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então vamos ler o capítulo 2, verso 19, vamos lá? Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então ele está dizendo que Deus tem a sua família, e a família de Deus é algo muito importante. Então eu quero falar nessa noite sobre a importância que Deus dá à família. Deus dá uma importância muito grande. Ele diz que uma das bênçãos que o homem recebe é que o solitário viva em família. Então o Senhor não deseja que vivamos solitários. O Senhor quer que vivamos em família, quer que nos relacionemos com família. O cachorro, ele não pode substituir o seu filho. Hoje você tem carrinho de cachorro
que muito mais bonito do que um carrinho de neném. Algumas vezes eu andando no aterro, eu acho que é um carrinho de criança, mas quando eu olho tem focinho, tem orelha, então aquilo não é um bebê, né? Nem que se fosse um monstrinho, não é. É uma criança, é um cachorro mesmo. Mas me confunde pelo carrinho, um carrinho melhor do que o do Davi. Lília Cristina não está aqui, eu posso falar. O carrinho é melhor do que o Davi, porque até com amortecedorzinho nas rodas, para que o cachorro não sofra o impacto. Então, ou seja, eu não posso substituir o animal é bênção. Já tive um cachorro, tive gato, cresci com os animais, então sei da importância dele na família, fazem parte da família, mas não é da família. Ele não nasceu das nossas entranhas, ele tem o seu papel, mas muito diferente do que o Senhor tem de modelo. Bem, que a família é divino, isso é claro. Repita comigo, a família é divino. Então a família sendo divina é maravilhoso, é incontestável, e a afirmação que o Criador tem uma família também, eu não tenho nenhuma dificuldade de pensar dessa forma. Porém tem muita gente que olha para a família de Deus e não consegue entender qual é a intenção de Deus em ter uma família, em formar uma família. Imagina numa reunião de família. Na reunião de família, você pode sentar no chão, você pode, se tiver muito calor, se tiver, tudo da família, você pode tirar a blusa, você fica à vontade, você que é homem, fica à vontade, você vai de bermuda, porque é família. E na família você fica à vontade, você não tem o ritual do culto. Então Deus, ele olha para nós e ele quer se relacionar conosco como família, ele é pai. E nós, devido ao culto, devido à formalidade que a liturgia se criou, nós nos distanciamos desse Deus que quer fazer um cafuné na minha cabeça. Nós nos distanciamos desse Deus que o João, que não era bobo, botou a cabeça lá no ombrinho dele e se achegou, talvez mais íntimo do que os discípulos. Então eu constituí a minha família antes que os meus filhos nascessem. Então eu, quando me casei, eu já tinha minha família. E quando os meus filhos nasceram, eles aumentaram a família. Então eu tenho aqui o Jonatas e a Ellie, eles são, esse casal é uma família. E quando os filhos vêm, eles pensam em ter uns 5, então vai ser algo, vai aumentar bastante aí a família. Então a família ela não surge depois que surgem os filhos, não. A família é constituída de um homem e da mulher e se constituiu uma família. Então, se eu tinha a minha família antes e os meus filhos, eles só foram os elementos da família que acresceram a família, eu quero dizer que Deus também já tem a sua família, e quando nós fomos criados, quando nós o aceitamos, nós fazemos parte da família de Deus, e nós já vivemos na família de Deus. Então nós achamos que eu só vou usufruir da família de Deus quando eu morrer, quando eu estiver lá no céu. Não é isso. Quando você recebeu a vida eterna, você já está vivendo a vida eterna. Você aceitou a Jesus e quando você o aceitou, você passou a usufruir a vida eterna. Então a vida eterna é agora, você já está vivendo. Você fecha o olho aqui, você continua a sua vida, não há interrupção. Então, e você já está inserida ou inserido na família de Deus. Então a minha família não foi modelo
para Deus construir a família dele. O contrário, a família que Deus tem no céu é o modelo para construir a minha família. E eu separei 2 pontos somente nessa noite desse texto, sobre essa importância de Deus, que Deus dá à família. Em primeiro lugar, por que Deus valoriza a família? Por que Deus valoriza tanto a família? Porque é na família que nós conseguimos identificar e valorizar o conceito que Deus tem para nós. Eu vou explicar. Ou seja, é na família que eu valorizo a presença do meu pai, a presença da minha mãe, a presença da minha esposa, a presença do meu marido. É na família que eu não me sinto sozinho. É na família que eu sinto apoio. Algum problema acontece, eu tenho alguém da família para estar comigo. Eu posso estar aqui no Rio de Janeiro e sozinho, minha família no Japão. Mas, ainda mais agora com a comunicação facilitada, então eu posso falar, eu posso ter contato com a minha família. Gênesis capítulo 12, verso 3, o Senhor chama Abraão e faz um convite para ele. Ele diz para Abraão: Abraão, eu quero que você tenha uma família, e eu quero abençoar a sua família, e eu quero que essa família seja bênção para todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão e fala com ele e com a mulher dele: olha, vocês saem da sua casa, da sua parentela, você vai morar não mais com seu pai, com a sua mãe, com seus tios. Você vai para um local que eu vou determinar, e você vai ser abençoado. Para quê? Para que a bênção que eu derramar na sua família venha transbordar em todas as famílias da terra. É isso que o Senhor, a proposta, quando surge a palavra família na Bíblia, é essa proposta de Deus, chamando o homem e dizendo assim: eu quero que a sua família seja um depósito de bênção. Para quê? Para que através da sua família você venha a transbordar para várias famílias da terra. Então a minha família, eu não posso viver um mundinho na minha família sem que eu toque em outras famílias, no sentido de influenciar as outras famílias a viverem o que eu estou vivendo com Deus e nessa dimensão com o Senhor. Então eu preciso, através da minha família, transbordar para a família dos meus filhos, para a família dos meus sobrinhos, cunhados, dos meus irmãos, as bênçãos que o Senhor está derramando sobre a minha família. Esquece coisas materiais. Infelizmente hoje, toda vez que se fala em bênção, se fala em carro, casa, comida. Não, elas podem até acontecer, mas é muito mais do que isso. Então eu quero que você olhe para a sua família e saiba que a sua família é importante para Deus, porque através da sua família Deus vai tocar em outras famílias. É muito importante você chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero ter uma família. Eu quero ter uma família. Se você está sozinho ou sozinha, se você colocar diante do Senhor, o Senhor vai conceder o desejo do seu coração. E a base que você vai estar usando é o texto em que o Senhor tem prazer que o solitário viva em família. Então eu quero convidar você, eu trouxe alguns exemplos, e um dos exemplos que eu quero deixar é o exemplo de Obed-Edom. A Bíblia diz que Obed-Edom, a arca do Senhor ficou na casa desse homem 3 meses, repita comigo, 3 meses, e a casa desse homem foi abençoada. A casa desse homem foi muito abençoada.
A bênção transbordou na casa desse homem, a ponto do rei, a ponto de todo mundo tomar conhecimento e falarem assim: vamos trazer a arca para cá, porque só Obed-edom está sendo abençoado e eu quero ter essa bênção. Então Davi, ele providenciou logo que a arca entrasse também na cidade. E a arca na casa desse homem, 3 meses, ela trouxe bênção. Porém, a mesma arca na casa de Abinadab, não aconteceu nada. A mesma arca na casa de Abinadab, ao contrário, resultou em uma tragédia na família de Abinadab. E na casa de Obed-edom ficou 3 meses, na casa de Abinadab ficou 20 anos, e nada aconteceu. Eu gosto muito de convidar você a acompanhar os meus achismos. Quando eu falo achismo é porque a Bíblia não diz, então você me dá um desconto. Eu não acho assim, então tá certo. Eu acho, você não acha, ficamos amigos do mesmo jeito, tá bom, Paulinho? Ok? Então, ou seja, eu quero dizer para você, eu acho que aquela arca, 20 anos na casa de Abinadab, os filhos dele, 3 filhos, passavam e via a arca. Passava no outro dia, via a arca. O pai falava assim: ô menino, limpa lá a arca. Aí o menino limpava a arca, cuidava lá da arca. Então a arca era um objeto naquela casa, e eles via sempre a arca e cresceram acostumados com a arca na casa dele. Mas a arca não trouxe bênção para aquela casa. Quando eu falo arca, você, estudante aqui de uma igreja que estuda a Bíblia, você sabe que não é a arca em si, não traz bênção. O que trazia a bênção era que a arca era um símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Naquela época, o Antigo Testamento está sendo construído ainda as ideias que o Senhor hoje já temos formatado. Então, ou seja, tudo começa com o sacerdote Eli. A arca, por que a arca tem que ir para a casa desse homem, Abinadab? Tudo começa quando o sacerdote Eli, ele é omisso com seus filhos. Eli era um sacerdote muito gordo. Eu falo isso porque a Bíblia fala que ele morre porque o banco, a cadeira que ele estava, quebrou devido ao seu peso, e ele morre dessa maneira. Ou seja, esse sacerdote Eli, ele era omisso com seus filhos, e a fraqueza de Eli trouxe consequências sem limite para o povo de Israel. O Eli, ele não se incomodava. 1 Samuel capítulo 2, verso 12, diz que os filhos de Eli, eles iam e comiam do sacrifício que o povo trazia para oferecer a Deus. Eram gulosos também, então iam lá e comiam do sacrifício, da gordura que não era para eles usarem. Uma parte era para o sacerdote, outra parte era para o povo, e o Eli e os filhos de Eli faziam isso. 1 Samuel 2, 12, achou aí? Vamos lá. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Só até aí. Quando você ouve que era filho de Belial, em outras versões o nome é até pior, né? Ou seja, então o Eli, ele era omisso, muito omisso com seus filhos. Um homem sacerdote omisso, os seus filhos cometiam adultério, os seus filhos roubavam os pobres, maltratavam as viúvas. 1 Samuel capítulo 2, verso 17, diz que era, pois, grande o pecado dos filhos de Eli perante o Senhor. Era grande o pecado, já está ali, vamos lá. Era, pois,
Então a história desses sacerdotes, o verso 22 já diz que ele estava velho. Verso 29 diz que Deus fala que Eli estava honrando mais os filhos do que a ele. Bota para mim, Eli, isso é importante você até marcar na sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 2, verso 29. Aí, primeira. Vamos lá. Porque e a minha oferta que ordenei na minha morada, e honra aos teus filhos mais do que a mim, para os engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, o pecado de Eli era essa omissão. Os filhos eram honrados mais. E a palavra do Senhor diz que, verso 34 desse mesmo capítulo, o Senhor sentencia dizendo: os seus filhos morrerão por causa da sua omissão. Os seus filhos morrerão, os dois morrerão no mesmo dia, por causa da sua omissão. Então, ou seja, Eli, sacerdote, a arca estava ali em Siló, a arca do Senhor estava em Betel, e capítulo 3 diz que Deus começa a olhar Eli e já providenciar um substituto, e ele chama Samuel. Capítulo 4 diz que o povo de Israel está numa luta contra os filisteus, porque há pecado, a omissão. O pecado dos filhos de Eli havia contagiado todo o povo, e o povo de Israel, eles entram numa luta contra os filisteus. Capítulo 4, verso 11 diz que eles perderam a arca de Deus. Eles perderam a batalha, então eles tiveram uma grande ideia: vamos trazer a arca de Deus para o meio da peleja, vamos deixar a arca de Deus para que o Senhor nos dê vitória. Mas quando se tem omissão, quando não há honra a Deus, não adianta ter a arca de Deus quando não existe uma total dedicação ao Senhor. Capítulo 5 de 1 Samuel fala que a arca do Senhor, ele é levada, é tirada da batalha, e o povo de Israel perde a batalha, e o povo de Israel perde a arca, e a arca é levado para o templo de Dagon. Lá capítulo 5 de 1 Samuel você ouve essa história. E a Bíblia diz que a arca ali no templo de Dagon, a história é muito interessante, que Dagon era o deus dos filisteus, mas toda vez que a arca de Deus estava lá no templo de Dagon, os sacerdotes de Dagon, ao chegar na manhã seguinte, estava lá o Dagon caído com a boca em terra, e isso aconteceu durante algumas vezes. Além disso, a Bíblia diz que os sacerdotes e os soldados do povo, eles começaram a ter tumores, porque eles estavam com a arca do Senhor indevidamente ali naquela casa. 1 Samuel capítulo 6, verso 19, a arca de Deus é tirada lá do templo de Dagon, porque eles começam a terem úlceras, e eles dizem assim: vamos tirar a arca do Senhor, porque ele está nos castigando, o Deus do povo de Israel está nos castigando. Então a Bíblia diz que os homens daquela cidade, eles desobedecem, levam a arca do Senhor para uma cidade chamada Kiriat Jeraim. E a Bíblia diz que quando a arca chega naquela cidade, a primeira coisa que aqueles homens fazem, eles haviam recebido a instrução que a arca havia
criado tumores em várias pessoas na cidade, mas eles não acreditaram e eles resolveram atirar a tampa da arca, e ao fazerem isso, a Bíblia diz que 50.000 homens daquela cidade morrem no mesmo dia por conta da desobediência. A arca, eles não querem mais a arca ali por conta dessa mortandade, e a arca chega na casa de Abinadad. 1 Samuel capítulo 7, verso 2. E ali a arca ficou 20 anos sem nada acontecer. Por que a arca de Deus, que trouxe tanta bênção para tantos momentos de Israel, por que a arca do Senhor agora estava sendo desprezada? A palavra do Senhor diz que Abinadad, ele coloca a arca em um canto da sua casa, e 20 anos ele não valoriza a presença de Deus. Quantas vezes você chega num culto e você não valoriza o culto? Você não valoriza a liturgia, você não valoriza a presença de Deus, você não valoriza os hinos, você não valoriza os louvores, as orações, e você sai da mesma maneira que você entrou. A Bíblia diz que 20 anos a arca na casa daquele homem, e aquele homem não valorizando a presença de Deus. Eu não sei como está a sua casa, se na sua casa tem a presença de Deus. Eu fui certa vez na igreja de Ipanema, e tinha uma pessoa, sabia tudo do Antigo Testamento, trouxe uma palavra, gostei muito da palavra histórica, algumas orientações que ele trouxe, mas ele no final, ele pegou várias arcazinhas de papelão, muito bonita, porque era sexta, sábado e no domingo. Ele disse assim: você leva essa arca para casa, você vai deixar ela no sábado, e no domingo você vai trazer como oferta de expressão a arca. Então, ou seja, pegou aquele objetozinho e era para captar recurso para o ministério dele. A arca de Deus naquela época era a presença de Deus naquele lugar, e o Senhor mandou, quando Moisés construiu a arca, ele mandou requintar a arca foi com a melhor madeira da época, a arca recebeu tudo que de melhor que poderia ter, porque ali era a presença de Deus. Só que nós sabemos que hoje o Senhor não está em uma arca, o Senhor não está no templo, o Senhor, ele diz que ele habita nos corações, e um salmista, gosto muito desse salmo, diz que, Salmo 22, verso 3, diz assim: Deus habita no meio dos louvores, é no meio dos louvores que ele habita, ou seja, quando tem um servo dele, uma pessoa glorificando, abrindo a sua boca, orando, clamando a ele, sozinho, ou acompanhado, ou no culto coletivo, então a Bíblia diz que o Senhor está no meio dos louvores. Eu tenho 4 versículos, queria que você me ajudasse. Primeiro, Jeremias capítulo 29, verso 13, você pode abrir na sua Bíblia, ou nós vamos aqui fazer a transmissão para você ler em uma só voz. Jeremias 29, verso 13, e depois o Salmo 145. Esses versículos mostram da necessidade do Senhor estar em nossos corações. Olha só, Jeremias 29, 13, depois o Salmo 145, 18. Vamos lá? E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez. E buscar-me-eis e me achareis, quando... Então o Senhor está dizendo: olha, se é de coração, se o seu louvor, o seu culto, o que você está me apresentando, se é de coração, então você vai me buscar, e você vai me encontrar, porque você está me buscando de todo o coração. Valorize a presença de Deus na sua casa, valorize a presença do Senhor, como Obed-Edom valorizou. 3 anos
3 meses, coloca o próximo, 3 meses na casa desse homem, e a casa desse homem foi abençoada. Salmo 145, 18, vamos lá. Perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam em verdade. E por final, Mateus 28, 19, Jesus dando a comissão, mandando nós irmos pregar o Evangelho, e ele declara assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor está conosco. Valorize a presença de Deus, valorize a presença do Senhor na sua vida, valorize a presença de Deus na sua casa. Tem um problema em casa, eu gosto muito de ter uma prática, às vezes some alguma coisa dentro da minha casa, e eu oro a Deus, eu peço: Senhor, em nome de Jesus, tira as escamas dos meus olhos. E às vezes eu tinha procurado umas 3 vezes, 400 vezes naquele local, e consigo achar aquele objeto, aquilo que era tão importante para mim naquele local. Então valorize a presença de Deus na sua casa, valorize a presença de Deus na sua vida. Receba, para que você venha transbordar para as outras pessoas. Deixe Deus falar. 20 anos Deus na casa de Abinadad, e nenhuma graça, e nada aconteceu. E eu separei aqui talvez 2 motivos. Primeiro, Abinadad e sua família acostumou com a presença do Senhor, deixou de honrar. Sabe, quando você acostuma, você deixa de honrar. Alguns irmãos aqui já foram comigo no presídio. O presídio, nós temos primeiro um ambiente de hostilidade, um ambiente horrível, e tem um outro ambiente onde temos o templo, onde temos os locais de culto, os locais de adoração. E ali o presídio de Evaristo de Moraes, o diretor permitiu que houvesse 2 alas: a ala daqueles que não buscam o Senhor, não querem saber, e a ala daqueles que buscam o Senhor. Então você passa, no primeiro momento, muita sujeira, muita nojeira, um ambiente pesado mesmo. Mas quando você entra no segundo ambiente, aí você já vê pintura na parede, anjinho, você vê várias coisas que já te dá um alívio muito grande. A Bíblia diz que Abinadad, ele não soube valorizar a presença de Deus. No presídio, aqueles homens oram muito, e quando você chega ali, você sente o peso da glória de Deus. O coral foi cantar ali no presídio certa vez, então os irmãos que entraram comigo, então sentiu, nós entramos, que peso, irmãos, um peso mesmo da graça de Deus. Então você chora, aqueles homens cantando, 500, 600 homens cantando, então você chora, porque aquele local está impregnado da presença de Deus. A Bíblia diz que o Abinadad, a arca de Deus, na casa dele, 20 anos, mas ele acostumou. Às vezes você costuma vir à igreja, você já se acostumou com a sua Bíblia, você já se acostumou, e nós temos só os rituais, e nós não entendemos mais por que eu leio, por que eu oro, por que eu oro antes de almoçar, dou graças antes de almoçar, por quê? Então o Senhor quer muito mais do que nós venhamos a fazer por um rito, mas Ele quer que a nossa família seja envolvida em uma atmosfera de adoração. Eu não posso ficar familiarizado com a presença de Deus, tudo igual, porque eu não atribuo o valor que Ele tem. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Segundo, por que Abinadad, ele não valorizou a presença de Deus? Porque quando a arca foi para a casa desse homem, talvez ele sentiu um peso, uma obrigação
Eu o rei mandou eu botar a arca na minha casa, minha mãe mandou eu ir para o culto, o pastor me ligou, a pastora me ligou, alguém está me cobrando que eu nunca mais apareci, então se torna pesado, eu tenho que ir. Então a Bíblia diz que talvez esse homem, ele deixou, porque passou a ser um peso. Nunca mais eu fui na igreja, olha, eu tenho que ir. Então o Senhor quer que eu vá, mas Ele quer que eu faça de coração. Eu já contei aqui a história de um pastor que queria muito que a esposa, eles casados há muito tempo, e o pastor contando essa história, que o casal chamou eles, contando a história, o marido dizendo assim: pastor, minha mulher endiabou, minha mulher está louca, minha mulher. E o pastor: calma, sua mulher é uma bênção, o que houve com a sua mulher? Pastor, desde quando eu casei, minha mulher sempre me cobrou que eu tinha que ir para o supermercado fazer compra com ela, sempre me cobrava. Você nunca foi de supermercado comigo, você nunca foi. Pastor, eu fui hoje à tarde. A mulher reclamando comigo, por que eu estava lá, não queria que eu fosse. Então, pastor, eu estou doido com essa mulher. Ela quer ou ela não quer, o que acontece? E falando, e a mulher do lado, aí ele falou: agora deixa a sua mulher falar. E a mulher disse para o pastor algo que é muito profundo para os homens, mas ela disse para o pastor: eu nunca quis que ele quisesse, que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. É muito profundo para os homens, né? Pegar um negócio desse. Eu nunca quis que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir comigo. E ele foi reclamando, chateado. Então, era melhor não ter ido. Abinadab estava com a arca de Deus, mas não deu valor. Não deu valor. Então, cuidado com as acomodações, cuidado com o mecanismo. Valorize a presença de Deus. O Senhor Jesus, quando esteve ao mundo, Ele nunca fez o mesmo milagre da mesma maneira. Tem gente que quer dizer: não, é sempre assim. Um dia Ele cuspiu, fez o lodo e passou no olho. Tem momento que Ele tocou, tem momento que Ele diz assim: quero ser curado, e a pessoa foi curada. São várias maneiras. Então não venha querer colocar Deus em da sua maneira, do seu jeito. Encerrando essa palavra nessa noite, eu quero dizer que a família é uma fonte de bênção. Então eu preciso valorizar a presença de Deus, eu preciso ter a presença de Deus, eu quero me encher da presença de Deus para que eu venha valorizar outras pessoas. O Senhor sempre quis família, Ele sempre pensou na família. Deuteronômio capítulo 28, verso 4, Ele diz assim: bendito será o fruto do seu ventre, ou seja, abençoado. Êxodo capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz que essa bênção é para as mulheres egípcias, as mulheres parteiras egípcias. Êxodo 21 diz assim: porque as parteiras temeram a Deus, elas foram abençoadas e elas constituíram famílias. Então o Senhor abençoou as parteiras, Êxodo 1:21, e a Bíblia diz que elas temeram a Deus e não mataram as crianças do povo de Israel, e o Senhor os abençoou e elas constituíram família. Família é bênção. Família é bênção. Se você tem uma família, você tem uma bênção. A família é bênção. Aí, lê comigo, vamos lá. E aconteceu. Amém? A palavra do Senhor diz que a arca, símbolo da presença dEle, resultado, muitas bênçãos na vida de muitas pessoas. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, e durante 3 meses ele foi abençoado. 1 Samuel 7:1 diz que essa mesma arca
já tinha passado por vários locais, mas na casa daquele homem houve bênção. Então valorize, porque a presença de Deus na sua casa é importante, vai mudar a história da sua casa. A presença de Deus na sua casa vai trazer livramento para você e para a sua casa. Alguns textos aqui do Novo Testamento diz o seguinte: o Novo Testamento, Atos capítulo 1, verso 13, e eu preguei esse texto quarta-feira, diz que Atos 1, 13, coloca para mim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Repita comigo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Perdão, é Atos 16, 31, perdão, 16, 31. Ou seja, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós achamos, eu já vi muita gente boa achando que a salvação da família é automática. Eu creio em Jesus e a minha casa é salva, porque a Bíblia diz isso. Mas observe que nós estudamos na quarta-feira, o apóstolo Paulo, ele fala para aquele carcereiro, dizendo: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, glória a Deus, o Senhor quer salvar. Mas agora o verso 32, vamos lá? E lhes pregavam Então, a salvação chegou porque houve pregação da palavra, não é automático. O verso seguinte diz: então, e lhe pregava a palavra do Senhor a todos os que estavam na casa daquele homem. Então, é a vontade de Deus que nossa família seja salva, mas nós precisamos, de alguma maneira, pregar o Evangelho. Nós precisamos. E eu encerro convidando você a ficar de pé, que senão eu não paro de falar. Deuteronômio capítulo 6. E eu só quero citar esse versículo. Por favor, pastor, já sobe aqui. Deuteronômio capítulo 6. A Bíblia diz que o Senhor estava falando com o povo de Israel: quando tu entrares na terra que eu vou estar te dando. Que terra era essa? Eles estavam saindo do Egito e estavam entrando na terra de Canaã. Aí o Senhor está dizendo: olha, você vai ter que ter cuidado, porque tem muitas coisas erradas, tem muitos costumes de outros deuses nessas terras, então tenha cuidado. Aí ele disse assim: pegue a palavra e fale para os teus filhos. Aí Deuteronômio 6, a partir do verso 11, ele diz assim: encuque a palavra na cabeça dos teus filhos, assentado, deitado, andando no caminho, andando na sua casa. Você vai inculcando a palavra na cabeça dos teus filhos. Acha para mim esse versículo exatamente. Inculcarás na cabeça dos teus filhos. E eu quero convidar você nessa noite a pensar nisso. Eu preciso arrumar mecanismo, eu preciso arrumar jeito para que a palavra de Deus seja alimento na minha casa. E eu preciso ter uma maneira de ensinar aos meus filhos. Aqui, vamos lá. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, e andando pelo caminho, e lembrando-te e levantando. Só assim eu vou conseguir transmitir a palavra de Deus na minha casa. Estou falando da palavra de Deus que alimenta. Nesse capítulo está dizendo assim: coloque escrito o nome de Deus na altura dos seus olhos, para que você possa meditar. Você lembra, antes tinham quadros com vários versículos da palavra de Deus. Você entrava na casa de uma pessoa que aí você já via logo alguns versículos da palavra de Deus. Então o Senhor fala assim: coloque na parede e medite e olhe, pense naqueles versículos, e que os seus filhos cresçam
sendo alimentado pela palavra de Deus. Crie mecanismos, irmãos, nesse mundo que nós estamos, de levar a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus sobrinhos. Só a palavra de Deus poderá salvar a nossa família. Só a palavra de Deus. Que a palavra de Deus cale profundamente no seu coração.